finalizando o nosso conteúdo sobre evolução, lembrando a vocês que nós temos um total de 8 vídeos, né? Os 5 primeiros eu faço comentários sobre a estrutura do DNA, sobre a relação do DNA com o código genético, a relação com a síntese de proteínas, faço um comentário breve sobre proteínas, né? Falamos sobre cromossomos homólogos, genes alelos, comentamos alguma coisa sobre a primeira lei de Mendel, né, que é o monohibridismo, a questão do azão, do azinho, né, do gene dominante, do gene recessivo, e tudo isso para que a gente possa entender que a evolução se dá por modificações nesse DNA. Muito bem. Então eu acho que isso já ficou claro, né? O papel do DNA na construção do organismo. Então, se você modifica o DNA, você pode, mais uma vez, eu sempre vou frisar isso, mais uma vez, pode modificar o resultado que é a proteína e pode modificar o resultado que é uma característica do indivíduo, modificando uma característica ou até mesmo acrescentando uma característica ao indivíduo. Muito bem. E aí, começamos a falar no vídeo anterior a respeito das teorias evolucionistas, né? Começamos a falar do fixismo e entramos em Lamarck, né? E só para a gente ter uma ideia, Lamarck ganha uma das mais altas condecorações inglesas, né? Ele vira cavaleiro da coroa em função das suas contribuições para a ciência. E Lamarck vem abordando a questão do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, que nós já vimos que não tem fundamento. Entramos no darwinismo, onde Darwin propõe que as modificações aconteçam naturalmente, fazendo parte do processo, e a partir dessas novas modificações vai haver a questão da seleção natural, onde nós temos em comum o meio ambiente com o lamarquismo. Lembrando, para o lamarquismo, o meio ambiente ele era o fator determinante, ele era o fator que exigia do indivíduo uma iniciativa de modificar-se. Para o Darwin, não. Para o darwinismo, o meio ambiente é apenas um agente selecionador daquela modificação. Darwin comete um erro, como eu já falei no outro vídeo, por ignorância. Ignorância de ignorar, de uma informação que ele não tinha, que não se tinha à época, né? Que começou a ser assim, muito incipiente com Mendel, que era a questão da hereditariedade. Darwin tinha como explicar a origem das modificações. Isso começa a ser explicado a partir do século XX, 1905, 1906, vários amigos, vários outros pesquisadores de Darwin começaram a dar continuidade aos trabalhos de Darwin. Lá por volta de 1950, década de 50, vem a estrutura do DNA com Watson Crick, e aí chegamos ao neodarwinismo. Como já havia comentado no vídeo anterior, o neodarwinismo ele não é uma teoria de um dono, ele não é o darwinismo, ele não é o lamarquismo. Ele é uma teoria multidisciplinar, multifacetada. A gente vai pegar vários conceitos, matemática, né, estatística, vamos pegar a ecologia, vamos pegar a bioquímica, vamos pegar a fisiologia humana, vamos pegar várias disciplinas, né, e vamos construir um raciocínio. Muito bem, meus amigos, um resumo do que é a evolução para o neodarwinismo. Para o neodarwinismo, a evolução ela se baseia num tripé. Quem é esse tripé? São as mutações. Então nós já sabemos que as mutações, eu estou falando de DNA. Estou falando de DNA, modificações no DNA. E atentem para o seguinte, essas mutações elas são totalmente aleatórias. Ou seja, elas acontecem
Como o nosso DNA, não só nosso, como de todos os organismos, ele tem mecanismos de autorregulagem, autoconserto, né? Nós temos ali enzimas no DNA que quando uma base não vai parear com a outra, que pode dar errado, essas enzimas vão lá e consertam, né? Como nós temos a questão do código genético ser degenerado, ou seja, eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido, então é possível que mesmo as enzimas de correção não conseguindo corrigir aquela modificação não resulte em nada. Então, entenda uma coisa, as mutações que resultam em algo são processos lentos e demorados. Né? Não é fácil modificar o DNA. Por que não é fácil? Porque ele se corrige. Por que não é fácil? Porque ele é degenerado. Então, não é qualquer modificação, não é isso? Que vai resultar numa modificação da estrutura do indivíduo. Né? Fora isso, nós temos a famosa camada de ozônio, nós temos bloqueios de raios solares que são potencialmente nocivos ao DNA, que não tínhamos no início da vida do planeta Terra. Né? A vida do planeta Terra tem aí em torno, segundo os pesquisadores, 3 bilhões de anos, 2,9 bilhões de anos, bilhões de anos. E naquela época o planeta Terra não tinha essa camada gasosa, então era muito bombardeado, né, por radiação que era potencialmente agressiva e lesiva ao DNA. Então, isso contribui, obviamente, para a profusão de erros, de modificações. E esse espalhamento desses erros vai gerando novas estruturas, novas características, novos organismos, novas espécies. Então, as mutações. Segundo ponto de apoio, recombinação gênica. Professor, até agora o senhor não falou em recombinação gênica. Recombinação gênica ocorre na nossa famosa reprodução sexuada. No nosso videozinho de mitose e meiose, vocês vão ouvir falar em recombinação genética durante a meiose, a prófase 1 da meiose 1, né? Quando o crossing over acontece, que é a permutação de genes. Isso aumenta a variabilidade genética, né? Recombinação gênica é decorrente de reprodução sexuada. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, um parênteses aqui interessante. A grande diferença entre reprodução sexuada e assexuada é exatamente a variabilidade genética. A reprodução assexuada, ela não produz variabilidade genética, ou, no máximo, produz uma pouquíssima parcela, uma pouquíssima quantidade. A reprodução sexuada, ela sempre produz uma variabilidade genética maior, correto? Em função lá do crossover, durante a meiose, na produção dos gametas, e a própria mistura do patrimônio genético do organismo com o patrimônio genético do outro organismo. Todos nós somos frutos da mistura do papai e da mamãe. Nós não somos iguais, 100%, nem a um nem a outro, nós somos uma mistura. Perfeito? E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: ter ou não ter variabilidade genética é bom ou ruim? A resposta vai ser sempre depende. Depende, meus amigos, depende. A variabilidade genética é boa ou ruim? Depende. A ausência de variabilidade genética é boa ou ruim? Depende. Depende. Se eu produzo uma laranja hiper doce, que cresce com uma facilidade danada, cujo pé produz 200 frutos o ano todo, sem interrupção, para que eu vou permitir que essa laranjeira se reproduza sexuadamente com outra? Para perder essa melhor característica, essas melhores características? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou repeti-la por mudinhas. Eu vou cortar lá galinhos, vou enterrar. É o que o plantador do aipim, da mandioca, faz. Não é isso? Ele escolhe as maiores raízes
e pega esses galhos que produziram as maiores raízes e vai replicá-los. Então, a ausência da variabilidade aí é boa, a clonagem aí é muito boa. Entretanto, se um fungo afeta esse pé, ele vai afetar todos, porque eles são geneticamente iguais. Então a variabilidade genética, ela também tem o mesmo efeito, ela pode ser muito boa ou muito ruim. Um exemplo bobo, tosco, mas para a gente poder entender esse fenômeno, né? Um casal, ambos têm bronquite, e o filho não nasceu com bronquite. Nesse caso, para esse quesito, a variabilidade genética foi muito boa, não é? O oposto poderia acontecer? Poderia acontecer. Ambos não terem e o filho ter. Nesse quesito, a variabilidade não foi boa. Então, quando a gente fala em variabilidade genética produzida pela reprodução sexuada, ela pode ser boa ou ruim. Quem decide se isso é bom ou ruim? Quem vai decidir se as mutações e as recombinações serão boas ou ruins? A seleção natural. Ah, professor Guto, a seleção natural é aquele negócio do ambiente, o ser brigando com o ser, para saber quem é mais apto. Não. Agora a gente tem uma forma moderna de interpretar a seleção natural. Qual é a forma moderna de interpretarmos a seleção natural? Acompanha comigo aqui. Dois conceitos. O potencial biótico e a resistência ambiental. Ok? Potencial biótico e resistência ambiental. O que é o potencial biótico? A capacidade de reprodução daquela espécie. O quanto essa espécie reproduz. O quanto ela é capaz de reproduzir. Ou seja, quantas vezes por ano, quantos descendentes por cada vez, quanto tempo leva, se é sexuado, se é assexuado, ou seja, tudo. A capacidade plena de reprodução da espécie. Bom, então esse é o nosso primeiro conceito, que a gente daqui para frente vai chamar de PB. E o que é resistência ambiental? Tudo o que atrapalha o potencial biótico, ou seja, tudo que atrapalha a resistência ambiental. Tudo aquilo que pode diminuir, pode atrapalhar, pode prejudicar, nós vamos chamar daqui para frente de RA, resistência ambiental. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, eu sempre pergunto para os alunos assim: o potencial biótico da espécie humana é baixo ou alto? A maioria responde: é alto, professor, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. Pois é, mas vamos olhar para o outro lado. O ser humano leva em torno de 12, 13 anos para começar a ter idade fértil, idade reprodutiva. Depois disso, ele engravida, ele fica 9, 10 meses grávido. E ao final disso, ele produz um bebê, que é a média. Mais de um foge da regra. Um bebê que vai levar mais 13, 12, 13 anos para poder engravidar. A gente acha que isso é um potencial biótico alto? A barata põe em 9 meses 70 mil baratas no mundo. Opa, peraí, potencial biótico alto da barata. Ou então, por que nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo se o nosso potencial biótico é baixo? Porque nós mexemos na resistência ambiental. Como? Remédio, vacina, cuidado. Nós não somos baratas que botam os filhotes no mundo e que se dane se alguém vai pisar, se alguém vai botar inseticida em cima. Não é? Nós protegemos. Então, repare, não vamos confundir. Não vamos confundir. Um rato coloca 13, 15, 17 filhotes a cada 45 dias no mundo. O potencial biótico dele é muito alto. Mas a resistência ambiental contra ele também é muito alta. Senão o mundo seria só de ratos, seria só de baratas. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos saber diferenciar o que é o potencial biótico elevado, forte, mas o que é uma resistência ambiental elevada, forte. Então, quando surge um novo organismo, uma nova característica, esse organismo ele é literalmente apresentado ao ambiente. E a partir dessa apresentação ao ambiente, a gente vai perceber o que é maior.
né? Se o potencial biótico desse mutante, desse novo indivíduo, for igual ou maior que a resistência ambiental, igual ou maior. Se for igual, significa dizer que ele não melhorou, ele é apenas diferente. Nota, evolução não significa melhorar. Evolução pode ser apenas ser diferente. Você não é melhor que ninguém porque voa, porque senão só tinha um ser no mundo. Se o potencial biótico for maior ou igual à resistência ambiental, eu vou dizer que isso é evolução. Mas se o potencial biótico for menor que a resistência ambiental, ou a resistência maior, né? Isso é uma mutação que eu vou chamar de mutação deletéria, ou seja, ela tende a fazer aquele indivíduo desaparecer. Então, meus amigos, a seleção natural, ela é um processo onde o potencial biótico do novo indivíduo, do novo mutante, do novo ser, ela vai ser colocada à prova. Se esse potencial biótico permitir a sobrevivência, permitir a reprodução, permitir que seja jogado à frente, aquilo ali é evolutivo. Se não, aquilo vai desaparecer. Correto? E para finalizar esse nosso vídeo, temos que entender o seguinte: a evolução é um processo muito lento, porque ela não acontece no indivíduo, ela acontece no grupo. Não adianta eu ter uma população e um indivíduo apresentar uma modificação. Por quê? Porque a gente vai lembrar de Mendel quando a gente fala em dominante recessivo. Se esse indivíduo apresenta uma modificação no sentido do recessivo e ele permanece no meio dos dominantes, ele vai perder essa característica, vai ficar diluída na população. Correto? Agora, se mais organismos têm a mesma modificação, é mais fácil, inclusive, por seleção sexual, os similares se atraem e aí você vai ter a formação de um grupo agora onde aquela característica vai prevalecer, ok? Então, de novo, evolução é um processo lento e gradativo, ok? Segue a gente, se gostou dessa sessão de introdução ao conhecimento da evolução biológica, dá o like, faz a inscrição no canal e vamos sugerir temas, ok? Grande abraço, gente!